Muito bem, live número 27 da MJG no ar, começando ao melhor estilo. Vou mandar aqui um WhatsApp no nosso grupo, no nosso querido grupo aqui do WhatsApp que nós criamos. Você, assinante, que ainda não mandou o seu telefone, você entra lá na página, ou em qualquer página, qualquer um dos vídeos do Hotmart, você deixa lá o seu telefone com um DDD para que eu possa incluí-lo nessa família MJG também no WhatsApp, como não poderia deixar de ser. Deixa eu fazer as honras da casa aqui, preparar tudo certinho para a gente ficar à vontade. Hoje começamos no horário, ainda bem, né? Eu confesso que essa terça-feira foi um dia que não me deixou muito feliz, não. Eu fiz uma bobagem aí no começo da tarde, admito, torno pública essa condição, e foi uma coisa que me deixou bastante chateado. Eu não sou uma pessoa que costume assistir televisão, não. Eu assisto eventos esportivos do meu agrado, esportes, competições esportivas que são do meu agrado. Assisto bastante filmes com a minha senhora, com a minha filha. Agora, hoje, não sei por que cargas d'água, uma tremenda bobagem que eu fiz, eu acabei assistindo o horário eleitoral gratuito, uma parte do horário eleitoral, das 13 horas. E foi uma experiência traumática, uma coisa horrorosa. E eu tive a nítida visão de que esse país... Boa noite, meu irmão Eduardo Moreiras, querido Moreiras. Mas eu tive... Boa noite ao querido André Leal. Eu tive, senhores, a plena convicção que não vai ser tão já que esse país vai sair da fossa, da latrina onde ele se encontra, candidatos da pior qualidade, argumentos da pior qualidade, gentalha, ladrões, pessoas com uma ficha corrida impressionante, continuam nisso. Pessoas de 340 anos de idade falando que são a renovação na política. E é estranho quando você vê determinadas pessoas que são do empresariado, são da iniciativa privada. Boa noite ao querido William. Aliás, William, em off aqui, né, esse desabafo. Não sei se você recebeu a resposta lá que eu te mandei do e-mail. Se você quiser, a gente... Porque assim, eu não dou opinião sem um embasamento técnico. Você sabe disso, você é uma pessoa muito querida que está com a gente há bastante tempo. Então, se você quiser, a gente combina, faz uma condição diferenciada para poder identificar o perfil e aí qual é a melhor opção, tá? Não sei se você leu o e-mail, se teve tempo, é uma vida tão corrida. Eu respondi no domingo mesmo, no fim da tarde, comecinho da noite, mas aí a gente fala sobre isso oportunamente. Então, pessoal, foi terrível para mim ter essa visão nítida de que o buraco onde o nosso país está enfiado é mais fundo do que a gente pensava. Eu peço licença para os amigos, só uma gelada mesmo para a gente poder aturar o Brasil da maneira como tem sido, né? E me enoja também a galera que fica no Facebook, fica no WhatsApp, aí tem uma preferência clubística por candidato. Porque o que é pior, minha gente? É o cara ser clubista de futebol, ser clubista de marca de carro ou ser clubista de político, né? É difícil, né, cara? E nós temos as três coisas no Brasil. Então é aquele desfile da ignorância, de asneiras que são colocadas. Então o camarada quer defender o candidato A. O candidato A faz as mesmas cagadas de todos os outros. Mas ele só vê
as cagadas dos outros, que são iguais a do bichinho de estimação dele, mas ele só fala mal dos outros. Então, o que tem de gente que eu fui obrigado, porque eu não estou com a menor paciência para isso, que eu fui obrigado a deixar de seguir nos últimos dias nessas redes sociais, exatamente, né? Convenhamos que o dono do Bahamas, ele podia colocar uma das funcionárias como candidata, né? Como tem aquele ditado, é melhor votar nelas do que nos filhos dela, né, meu querido André Leal? E foi muito frustrante a experiência, assim, uma coisa assustadora. A gente fala aqui num nível muito alto, né? Eu procuro sempre me aperfeiçoar no meu trabalho, porque eu falo com vocês, é um nível muito alto. E vocês exigem isso de mim, eu tenho muito orgulho disso, né? Mas você vê, quem já teve oportunidade aqui, estômago, porque você tem que ter estômago, para assistir uma sessão do Congresso Nacional, da Câmara Federal, do Senado Federal, né? A Câmara Alta, porque na Câmara dos Deputados, o sistema representativo brasileiro faz com que tenha mesmo lixão de todos os estados em grande quantidade, mas no Senado, que são 3 por estado, é uma coisa pavorosa também como que o povo elege certas pessoas para o Senado. E já está sinalizado, clarissimamente sinalizado, que algumas pessoas voltarão ao Senado Federal, algumas pessoas, né, que houve essa deposição da presidência, mas eles fizeram... É um circo de horror, Moreiras, é um circo que não tem graça nenhuma. O circo, quando eu era criança, quando minha mãe me levava ao circo, eu dava risada das palhaçadas, me encantava com a moça do trapézio, aquela coisa toda, né? Começar pela roupa, né? A coisa, enfim. Mas hoje em dia é um circo de horror, é uma coisa medonha, é uma coisa que deprime a gente, né? A gente assiste uma coisa dessa e a gente fica arrasado, a gente fica para baixo mesmo. Guardadas as proporções, é o Carbrog, é o Motor 1, é o Auto Informe, é o All Carros traduzido para política. E eu fiquei muito desanimado depois dessa. Candidatos à presidência, candidatos a deputado federal. Eu fiquei muito chateado porque, realmente, o trapézio, eu gostava muito do trapézio, porque nós vivemos hoje uma sociedade... Alô, André Leal, querido! A gente vive hoje uma sociedade onde falar as coisas que a gente fala não é bem-vindo, não é bem visto por esses vagabundos aí, calhordas, que querem subverter a lógica natural da humanidade e fazer com que coisas anormais sejam entendidas como normais e coisas absolutamente naturais sejam criminalizadas, né? Hoje a gente chora, Nelson. Hoje a gente chega aqui, a conclusão, falta 1 mês e pouco, mas o cenário é esse aí. E tudo que acontece, né? A própria sexta-feira passada, o cidadão leva de 6-1 no julgamento, e aí por causa desse esse estranho que ele consegue, eles fazem todo um estardalhaço, gente sórdida, asquerosa, que infelizmente está arraigada em todos os segmentos. Você vê uma imprensa em todas as suas formas, tanto as vias tradicionais quanto as novas mídias, novas tecnologias, dominadas por sites lixo, né? Sites que deveriam ser tirados do ar imediatamente, porque já que não se vende jornal como antigamente, a internet hoje é um grande veículo, e aí você tem pessoas que você sabe que qualquer postura social que certas pessoas tomem, elas estão pensando, elas estão com o olhão bem grande na boquinha, né?
de entrar também na política e se perpetuar na política igual os outros vagabundos. É a história de mudar a mão, mas o chicote é absolutamente o mesmo. E o nosso povo, de uma forma geral, não é por acaso que se vende o tipo de carro que se vende no Brasil. A pauta que nós temos hoje, algumas situações, né, que daria até para entrar nessa pauta já. Inclusive, um assunto específico da Chevrolet e do Líder, e que não está na pauta. Eu peguei essa reportagem há pouco tempo aí, que era uma coisa óbvia também, que a Chevrolet está anunciando uma nova geração do Onix e do Prisma. Mas é lógico que a nova geração, a futura, né, hoje futura geração do Onix e do Prisma, vai conviver com os atuais Onix e Prisma, né? A Chevrolet não vai correr o risco de se modernizar totalmente, de oferecer um produto melhor totalmente e ser mal vista pelo público lixo que se acostumou a receber qualquer coisa e achar lindo, né? Porque eu já disse várias vezes, o problema na vida, qual é a mecânica do mercado brasileiro que me irrita? Se o carro vendido no Brasil fosse extremamente barato, eu acho que não teria muito o que ser questionado. Seria um carro de baixa qualidade, com baixo conteúdo de equipamentos, de tecnologia, mas pelo menos era um produto acessível para o consumidor brasileiro, que o brasileiro, de uma forma geral, ganha muitíssimo mal, a despeito do que alguns setores mentirosos tentam pintar. O brasileiro, em média, ganha muitíssimo mal. O salário mínimo brasileiro é ridículo e grande parte do nosso povo sobrevive com isso. Essa é a realidade. Às vezes com famílias, filhos, para sustentar com o salário mínimo ridículo que existe nesse país. Então, se o carro fosse barato, a gente não questionaria. Se o carro fosse caro, mas ele trouxesse embarcada toda a tecnologia do primeiro mundo, vende-se numericamente muito caro no Brasil. Então esse argumento de que não tem escala é furado. A gente já disse, a Europa, de uma forma geral, inclusive em aspectos geográficos, ela é equivalente ao Brasil. Outros mercados que recebem coisa muito boa são menores do que o Brasil. São isolados. Por exemplo, a Austrália, se nós fôssemos partir para esse raciocínio, a Austrália só receberia lixo no seu mercado de carros. Porque o mercado australiano, esse papinho de escala, o mercado australiano é menor que o brasileiro. E olha os carros que os caras têm lá e as porcarias que nós temos aqui, né? Coisa de louco. Nós não temos... É muito raro acontecer de um produto chegar ao Brasil para e passo com o que é oferecido lá fora. É raro acontecer e quase sempre as experiências de termos no Brasil um carro em linha, idêntico, não só no aspecto visual, mas idêntico no seu conteúdo ao que é oferecido lá fora, essa experiência dura pouco. A montadora cai em si, percebe que dá para lucrar muito mais e começa o processo de depenação. A Volkswagen do Brasil experimentou isso recentemente com essa geração do Golf. Nos primeiros anos, um carro refinado, trazido praticamente igual, né, importado mesmo, praticamente igual ao que era vendido lá fora. Aí, gradativamente, a Volkswagen, se lembrando, porque foi um lapso, né? Na certa, o diretor que permitiu um negócio desse foi demitido. A Volkswagen, ela tira do Golf equipamentos importantes, equipamentos que nivelavam a versão brasileira com as versões vendidas no primeiro mundo. E felizmente,
embora não tenha morrido por completo, felizmente essa prática foi condenada pelo mercado, porque o golfe, aliás, que milita num segmento em extinção, e isso é ruim, né? O segmento do hatch médio estar em extinção é uma coisa ruim. É uma coisa ruim. Andrezão, eu não vi o que você publicou, você falava alguma coisa da Chevrolet, eu estava aqui entre as duas telas, acabei não vendo. Manda de novo aí, meu velho. Então, o que acontece? O segmento do hatch médio, ele tende, infelizmente, a minguar cada vez mais. É uma pena porque alguns dos melhores carros, para quem gosta da experiência de dirigir, e é só você pegar um horário de pico em qualquer cidade de médio porte, como Bauru, por exemplo, uma cidade de 400 mil habitantes apenas, que você vai entender que a grande maioria das pessoas não gosta de dirigir, não sabe dirigir e não quer melhorar, né? Então, se nós tivéssemos o carro aqui igual lá fora, no primeiro mundo, e consequentemente nós tivéssemos um preço um pouco acima, porque aí eu vou concordar que a experiência de você empreender no Brasil ela é complicada, embora as montadoras de automóvel estabelecidas no Brasil não têm direito de reclamar de nada, porque elas recebem toda sorte de benefícios e incentivos dos governos ladrões que têm uma relação extremamente promíscua com todas elas. Ninguém nesse meio tem direito de reclamar absolutamente nada. Ponto. Nós não temos um carro barato, nós não temos um carro de qualidade. O que nós temos é o pior dos mundos. Nós temos o preço dos países onde as pessoas são remuneradas de uma forma completamente diferente da nossa, e nós temos a qualidade de produtos do submundo. E os testes de impacto provam isso constantemente. Constantemente. E hoje, com a internet popularizada, essa é uma ferramenta maravilhosa se souber o utilizador onde vai buscar informação, com quem vai buscar informação e como vai buscar informação. A internet é uma ferramenta maravilhosa, porque nós podemos comparar, como nós já cansamos de fazer aqui, o comparativo na cara e na carne, para provar que o que nós falamos, infelizmente, é a realidade. Infelizmente, e eu adoraria estar errado, eu adoraria chegar aqui para vocês e dizer o seguinte: moçada, tudo que eu venho falando está mudando, tá? Infelizmente, a gente não tem por que acreditar nisso, muito que pelo contrário. O que existe, e é o tópico no qual eu vou começar o nosso debate, que seria o item 3, editorial concluído. Antes de falar do C4 Cactus, eu vou falar da expansão da Chery Caoa, decantada em verso e prosa, por esse lixo aí também, desse site, que eu mandei o link para vocês. A Chery sinaliza que nos próximos 6 meses vai trazer o Arriso 5, vai trazer o Tigo 4 e no início de 2019 trará o Tigo 7. Eu confesso a vocês, e já falamos sobre isso dezenas de vezes, que às vezes é tão bizarro a gente falar dessas marcas e desses produtos que parece implicância. Não é implicância. Mas quando não é uma coisa, é outra. E isso me impressiona. Por exemplo, o que é o Tigo 2? O que é o Tigo 2? É um pequeno crossover que usa um motor 1.5 fraco,
usa um câmbio de 4 marchas, eu não estou louco e você não está com problema de audição. Os caras vendem um carro desse a quase 70 mil reais, a versão de topo chega a quase 70 mil reais, e evidentemente, como nós já dissemos, qual é o eixo que sustenta o sucesso de uma marca de carro? Tem que produzir, são 4 itens. Tem que produzir, tem que escoar, tem que divulgar e tem que ter pós-venda. No Brasil, o pós-venda, hoje, ele só existe, de fato, mesmo para o padrão sofrível do Brasil, pós-venda só existem Toyota e Honda, num patamar acima das outras. Você tem aí a Hyundai crescendo no conceito do seu público consumidor, algumas outras marcas, embora sejam de segmentos mais elevados, com boa avaliação junto ao seu consumidor. As marcas generalistas, de forma geral, tenebrosamente mal no que diz respeito ao pós-venda. No Brasil, os caras, não, esse gesto não pode fazer porque os malucos vão achar que eu estou fazendo apologia àquele vagabundo lá. Então você tem fabricação, escoamento através de uma rede de distribuição, capilaridade pelo território nacional e marketing. O pessoal só pensa nessas 3 coisas. Pós-venda é raro quem pensa, mas isso não faz certas empresas deixarem de ter uma participação significativa. O único caso que é um case mesmo de mercado no Brasil, de marcas que estão mortas diante do consumidor em geral, são exatamente as francesas Peugeot e Citroën. Fora Peugeot e Citroën, as demais, mesmo atendendo mal, mesmo respondendo mal às demandas do consumidor e reagindo pior ainda quando esse consumidor as procura com qualquer problema, elas têm obtido um resultado significativo. Então, assim, é o que eu disse no programa do aprofundamento, que vocês já devem ter assistido. Você considerar que a Caoa, entrando na brincadeira, elevaria o patamar da Chery muito, é algo indiscutível. Não há por onde você acreditar que a Caoa, mercadologicamente falando, meu querido Moreiras, meu querido Nelson, meu querido William, André Leal, toda a galera, é inimaginável você supor que a Caoa vai assumir a responsabilidade, as rédeas da operação brasileira de uma marca como a Chery, tendo um parque industrial que tem capacidade de produzir cerca de 20 mil carros ano, e essa marca vai ficar vendendo 200, 300, 400 carros por mês. Como eu disse, no cenário atual, a partir de 2019, a Chery se credencia fortemente a liderar a segunda página, a se tornar a 11ª, 12ª maior marca em volume de vendas do Brasil. Agora, o consumidor que vai até o concessionário da Chery, vê o Tigo 2, faz o test drive, se é que faz o test drive, né? Faz o test drive e compra em pleno 2018, já às portas, né, de 2019, nós estamos no último quadrimestre do ano, e ainda assim adquire aí a base de quase 70 mil reais um carro desse, que o carro com câmbio manual até bastante aceitável, a versão de entrada
custando 60 mil. É caro. É caro. Não é com essa precificação, mas enfim. Mas você comprar um carro desse, com um automático desse, mas eu repito, no Brasil tem muita gente, mas é muita gente, não é pouca gente não. Que se você perguntar qual é o motor, qual é a cilindrada do motor do carro da pessoa, a pessoa não sabe. Vamos tomar mais um gole da gelada. A pessoa não sabe. A gente vê isso todo dia. Vamos lá. A GM deverá fazer com a linha Onix o que a Fiat fez no passado quando lançava o novo Palio, mas mantinha o Fire. Exatamente. Novo Uno, mas mantinha o Quadrado. Volkswagen lançava o novo Gol e mantinha o Special. Quando o Gol G5, inclusive os últimos anos da supremacia do Gol, eles queriam fazer as pessoas acreditarem que era o Gol G5, mas na verdade quem sustentava a liderança do Gol era o G4 e a Chevrolet, porque na verdade, se você buscar pela mente, a Chevrolet já fez isso, inclusive com o Onix. O modelo com aspecto do 2012 ficou por muito tempo. E vai fazer de novo, vai manter isso daí, que não tem por que tirar. Se tem alguém que não tem motivo nenhum para mexer o bolo, é a Chevrolet. Sobretudo com esse carro. Ela não tem razão nenhuma para fazer isso. Nenhuma. Por que vai fazer? Nenhuma. Vamos lá, William. A Volkswagen fará a mesma estratégia que a Fiat fez retirando Bravo, Punto e Palio para lançar o Argo. Vai retirar Gol, Fox e Up por um novo hatch. Eu só espero de tudo isso que esse novo carro, parece que estamos com uma travadinha aqui, agora voltou, que mantenha o nome do Gol, porque se não mantiver o nome do Gol, se ficar sem o Gol no mercado brasileiro, aí que vai ficar difícil mesmo brigar por qualquer tipo de liderança. Mas vai ter aí o T-Rock, T não sei do que, um monte de T aí. Não é por aí que a banda toca, né? Esses carros não terão volume de venda suficiente para repor o que será perdido, porque vamos lá, conta porca da noite. Golzinho 6 mil e pouco, Fox 3 mil e pouco, Up 2 mil e pouco, são quase 12 mil carros. Se lançar 2, 3 carros vendendo 13 mil por mês, esses 3 carros novos, na verdade, só acrescentaram 1.000 dentro da estratégia. Claro que nessa conta aí eu tô ignorando, né? E sendo bem otimista, né, gente? Sendo bem otimista. O Nelson, fazendo a leitura correta, a Caoa entendeu isso faz tempo, né? Faz tempo. E o que eu falo sempre para vocês aqui? No Brasil, existe uma máxima que toda montadora que se preza, todo departamento de marketing, departamento estratégico que se preze de uma montadora minimamente decente, o carro tem que ser bonito. Carro no Brasil, antes de ser mecanicamente perfeito, que poucos são muito bons mecanicamente, o carro no Brasil tem que ser bonito, né? E o Tigo 2, ele absorve um tipo de público e que a gente vem identificando isso com o tempo, né? São pessoas que elas não têm possibilidade, por exemplo, elas não têm possibilidade de chegar lá no concessionário da Jeep, comprar o Compass, não tem possibilidade de ir nas marcas mais populares e comprar um produto aí acima de um determinado valor.
elas acabam encontrando nesses produtos chinófilos que não tem. Eu faço questão de dizer, o dia que nós tivermos um carro de uma dessas montadoras sendo submetido, avaliado no Latin NCAP e tendo um resultado de 4 estrelas, de 5 estrelas, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar chateado com isso? Não. A gente vai chegar aqui e vai dizer, olha, agora as montadoras de origem chinesa estão vendendo no Brasil um produto que tem qualidade construtiva comprovada pelo teste de impacto. É o mesmo raciocínio que eu aplico ao Fiat Argo. A Fiat pasta com esse carro por bobeira. Errou na denominação, já que ia tirar o Palio, já que o nome Argo não é um nome consolidado em lugar nenhum, quiseram fazer menção a coisas que o nome gera, assim, margem a muito trocadilho grotesco contra o carro, que é outra coisa super normal no Brasil, acontece com todos, o brasileiro gosta disso. Então, se você tem um carro desse e ele não é avaliado, ele não é submetido a um teste de impacto, não venham os idiotas, os picaretas, os comedores de canapé em coquetelzinho que montadora dá para lançar carro, dizer que o carro tem qualidade. O carro está esteticamente muito melhor. E também quando você vende um produto, isso é uma coisa primária, né? Isso é uma coisa primária, é rudimento de mercado. Eu vendo um produto sem categoria nenhuma. De repente eu começo a vender alguma coisa que já tem um mínimo de coisa. É claro que o meu produto melhorou. Isso não significa que o meu produto seja bom. É a jogadinha de palavras que só cola com as pessoas que não têm conhecimento das coisas. E que, infelizmente, é uma grande parte do público nesse país. Esses produtos melhoraram? Essas empresas têm capilaridade suficiente? Outra coisa, né? Nesse texto imbecil aí, tentando elogiar de todo custo o grupo Caoa com a Chery, parece que os caras começaram agora. E não é o caso. Quando se diz aí que a Chery estava com 25 concessionários, eles tiveram muito mais num dado momento. Eles foram perdendo fruto da sua própria incompetência. É como a Jack Motors do Brasil, que chega a esse país com 50 concessionários no primeiro dia e hoje tem 21. Percebe? Não dá para discutir o óbvio com as pessoas. Infelizmente. Tem gente que tenta, mas não é possível. Não é possível. Então, Andrezão, eles precisam repetir com a Chery um pouco daquilo que eles fizeram com a Hyundai 12, 13 anos atrás. E eles vão seguir a mesma estratégia. Vão se espalhar pelo Brasil, muita propaganda nos jornais, nas revistas, na televisão, em sistema de outdoor. E o consumidor brasileiro, ele pode ser levado por conta desse marketing a alguma coisa que hoje é absolutamente inimaginável, que é pagar determinados valores por carros de origem de concepção chinesa, marcas que não têm um histórico de resistir às intempéries desse país, e esse é um dos países onde a coisa muda e piora mais rapidamente, tá certo? Então, um exemplo clássico que nós temos disso, que dá bem pra gente fazer uma análise legal, é daquele Lifan X80.
O Lifan X80, para quem não se lembra, tem aí na nossa biblioteca de vídeos do Hotmart. O Lifan X80, ele tem a façanha, de ser um chinês custando quase 130 mil reais. Ele foi lançado na segunda quinzena de junho, vocês se lembram que eu falei sobre isso. Até o final de agosto, o X80 já havia emplacado no Brasil, e você considere aí que algumas dessas unidades são unidades para divulgação, para test drive, etc e tal, embora a rede dele seja pequena. O Lifan X80 terminou agosto com 99 unidades emplacadas no território nacional. Desconta aí carro de concessionária, carro de divulgação para jornalisteco, pelo menos uns 70, 80 desses carros os caras já venderam. Gente pagando 130 mil num carro, a rigor, num carro chinês. Só que o X80, embora é claro que é o dobro do preço também, né? Mas o X80 comparado com o Tigo 2, ele seria, se fosse possível estabelecer um paralelo com teste de impacto e tudo mais, poderia ser um carro, né? Se o motor 2.0 turbo dele realmente fosse uma coisa melhor, mas infelizmente, os caras acabam falhando muitas vezes no trabalho de base, né? É um carro grandão, tem um size impression significativo, mas é aquele tal negócio. O que você vai fazer? Você vai pagar 150 mil num Tiguan, você vai pagar 200 mil reais, 197, 198 numa Santa Fé, ou você vai pagar 130 mil num chinês? É questão de convicções, mas o X80, você vê, ele gera 184 cavalos, um 2.0 turbo em injeção direta. O Duratec da Ford aspirado chega a 178 cavalos, né? Então, assim, claro que potência, velocidade, você sabe a ladainha de algumas pessoas. Nesse segmento, até que não é uma prioridade mesmo das pessoas. Mas são carros que, assim, eles cometem alguns equívocos importantes. Eu achava, até outro tempo, e eu falava no canal 1, que eu achava a Lifan uma marca que ela vinha com uma estratégia boa no Brasil. Aí, de repente, os caras, quando eles começaram a oferecer um produto um pouquinho melhor, as coisas parecem, por exemplo, o X60 só era vendido com câmbio manual. A partir do momento que passou a ser vendido com câmbio automático, as vendas do X60 caíram. Você vê que esse tipo de pessoa que às vezes compra esses carros, esse pessoal é perdidinho da Silva, cara. Tá escrito TSI. Eles gostam de fazer essa associação com as marcas estabelecidas, como por exemplo, do X60, na tampa traseira está escrito VVT, né? Porque você tem o VVTi da Toyota, né? Sistema de variação de válvulas inteligente, né? Então você pega a tampa traseira dos Lifan X60, eles têm lá VVT escrito. É um trabalho de base que eu vejo. O William fez uma outra consideração aqui. Quem tiver a oportunidade de ver de perto o Tigo 2 como eu vi na Shelly, identifiquei uma coisa bizarra no porta-malas. Ele fechado, há uma folga na tampa que dá a impressão que não trancou. Isso na concessionária, né? Bonitinho para vender, né?
depois que compra, hora da gelada. Complicado. Complicado esses carros aí. Então essa tentativa que eles gostam de dizer, olha, o mercado está melhorando, então você pega agosto, que é um mês enorme, é um mês que não acaba nunca, e aí você vai falar, olha como o mercado está se recuperando. Agosto, por exemplo, comparado com setembro nós vamos ter 19 dias úteis. São 4 dias úteis a menos do que agosto. Outra coisa que setembro vai ter que agosto não tem é um feriado prolongado. Porque o 7 de setembro caindo na sexta-feira, ele mata totalmente o sábado, né? A forca no sábado está garantida. Então o que vai acontecer? As vendas, obviamente, elas vão cair tanto na média diária quanto no total mensal. Aí o que os picaretas fazem? Olha, mas setembro foi um mês menor. Mas quando agosto é um mês totalmente atípico, 23 dias úteis, nenhum feriado. Aqui em Bauru até tem feriado dia 1º de agosto, é o dia da cidade. Mas nenhum feriado no Brasil, os caras querem fazer de conta que está acontecendo uma revolução, que não é nada disso. É como eu digo, vocês já devem ter visto esses picaretas falando que o mercado de usados está aquecido, ou coisa que valha. É sempre bom lembrar que, por exemplo, quando duas pessoas num mercado em crise, onde ninguém, via de regra, ninguém tem dinheiro para nada. A maioria das pessoas não tem dinheiro para isso. Se uma pessoa vai trocar o carro dela usado por um outro carro usado, matematicamente são 2 carros usados que foram negociados. Na verdade, só houve uma negociação, mas no mercado de usados vai parecer que foram 2. Outra coisa, todos os carros 0 km emplacados, é claro que os carros usados, você tem os carros que foram roubados, os carros que levaram perda total, que houve uma série de acidentes, carros que foram inutilizados. Mas de qualquer maneira, todo ano entra uma quantidade expressiva de carros em condição de rodar no Brasil. Então é claro que quando essa pessoa compra o carro e ela não consegue pagar as parcelas e ela coloca desesperadamente esse carro para revender, é um carro usado que foi vendido. O mercado está se aquecendo? Coisa nenhuma. Mas os picaretas, se aproveitando da costumeira dificuldade do brasileiro em entender números. Por exemplo, existe uma polêmica que a gente vai começar sobre essa história das picapes diesel. O diesel é mais vantajoso do que... Será que você comprar uma picape média diesel, você está fazendo um bom negócio em relação a você comprar uma picape média flex? Evidente que eu não vou tomar a live com isso, não é o assunto nosso, mas dependendo do caso, não é uma boa ideia você comprar um carro diesel. Dependendo do seu perfil, da sua demanda de utilização dessa chamada de caminhonete no Brasil, você faz um péssimo negócio comprando ela movida diesel. Então, as coisas não são sempre aquilo que parecem ser. Então, essa questão tosca de esses picaretas fazerem todo tipo de promoção desses carros, a gente está mais do que acostumado. Um outro assunto bem rápido, a revista Quatro Rodas sinaliza que virá uma nova geração do Toyota Corolla para o Brasil. E quando você pensa em Corolla, é outro caso também, onde as possíveis melhorias e as possíveis mudanças e transformações ocorrem num compasso muito mais lento do que outras marcas. O Corolla, enquanto produto no Brasil, é quase tão lento quanto boa parte dos seus motoristas, porque é uma coisa intrigante, né?
você pegar às vezes um Corolla, não é um carro feito para disputar corrida, mas é impressionante a lerdeza, né? Até porque são pessoas que às vezes não têm a menor condição de dirigir. Para que não tivéssemos tantas mortes no trânsito brasileiro, tantos acidentes, tanta desgraça acontecendo, era preciso que houvesse um sistema sério de habilitação. E que esse sistema sério de habilitação, que é trabalho de base, fosse seguido de um sistema sério, não corrupto, de fiscalização. Concordo plenamente. Mas enquanto não acontece uma coisa, se você não dá trabalho de base, você fiscalizar um conhecimento que você cobrar um conhecimento que você não disponibilizou, é só numa república das bananas como essa que vai funcionar. Mas vem aí uma nova geração do Corolla e uma coisa interessantíssima, que ele viria com 2 novos motores. Um 2.0 que não seria o atual, seria um 2.0 com injeção direta. É interessante que a potência esperada, de acordo com essa reportagem, na faixa de 170 cavalos, pouco, né? Para quem já chega perto dos 160 cavalos com o motor atual, a injeção direta deveria melhorar mais, mas é outra característica típica dos Toyota no Brasil, né? E também as versões mais caras, e você falar de versão mais cara do Corolla com motor híbrido 1.8, é de se esperar um carro aí na faixa dos 160, 180 mil reais, considerando a volúpia, o apetite e também a moral que o consumidor brasileiro dá para a Toyota até debaixo d'água. Então vamos aguardar o que vai acontecer, mas aí tem na reportagem que eu mandei para vocês uma projeção do que será o novo Corolla, o Corolla 2020. Vamos aguardar se vem mesmo, né? Vamos aguardar se isso vem de fato para o Brasil. Que aqui você tem uma versão atrasada. Tá vendendo pra caramba. É um projeto, você já tem o ferramental, tudo pronto. Você vai trazer um novo? Não sei. Mas é praxe também dessas revistas tentar trabalhar com futurologia, falar sobre coisas que supostamente vão chegar para o Brasil e que depois passam-se os anos e essas coisas acabam não acontecendo. É uma expectativa, eu acho até estranho, porque naquela reportagem que foi feita com o presidente da Toyota para a América do Sul, para o Brasil, né? O peruaninho lá, o Chang, ele não estava sinalizando muito com esse tipo de coisa. Vamos aguardar se isso de fato acabará acontecendo ou não. Eu tô vendo que eu tô com um problema de bateria no meu equipamento, hein, moçada? Então vamos passar pro Citroën C4 Cactus, e aí se vê que realmente cai muito, nós encerramos por aqui. E aí podemos, um outro dia da semana, fazer uma outra live. Eu queria, até uma pena, vocês que já estão no WhatsApp, vocês devem ter visto. Aliás, me corrija, mas me parece que o William não está no nosso grupo do WhatsApp. Você está, William? Eu creio que não, deixa eu ver aqui, não está. Para você participar do nosso grupo, do WhatsApp, você entra lá no Hotmart depois, deixa o seu telefone para a gente incluí-lo no grupo, porque aí a gente participa as novidades. E o Marco, o meu amigo Marco Cardi, que é outro dos assinantes de primeira hora, ele mandou um assunto interessantíssimo. A cagada do século, um frentista de um posto de gasolina em São Paulo, ele conectou errado a bomba de combustível. Eu creio que o resto, André, Luizão, Moreiras, Nelson, acho que todo mundo já viu.
lá no Whats. E eu quero falar sobre isso, eu acho que hoje não vai ser possível por conta desse problema técnico. Mas a responsabilidade civil é um bom tema para a gente trabalhar muito. A responsabilidade civil que existe, né? Então eu quero muito falar sobre isso, mas eu vou até confirmar com quanto eu estou aqui, mas acho que não vai dar mesmo para a gente falar sobre isso hoje. Nós estamos com uma quantidade muito baixa, então eu não vou conseguir falar sobre isso com vocês hoje. Eu já peço desculpas, mas a gente vai no próximo programa, alguma coisa aí, nós vamos falar sobre esse assunto que foi interessantíssimo. Obrigado, hein, Marcão, pelo envio do material. O C4 Cactus, eu poderia nem falar sobre ele, né? Eu poderia nem falar sobre ele porque a relevância para o mercado hoje de um lançamento da Citroën é muito baixa, é muito pequena. É uma marca que está queimada no Brasil, relembrando os paradigmas. A Citroën está queimada no Brasil totalmente. Mesmo as pessoas que gostam, são carros bonitos, são carros muitas vezes bem equipados, têm um conteúdo interessante. Só que a Citroën é uma marca que eu não vejo muito como ela possa recuperar as coisas no Brasil, porque mesmo as expectativas, as promessas que são feitas, elas acabam não tendo sustentabilidade. Eu estava olhando os valores de revisão, os valores programados de revisão de alguns produtos Citroën, e a coisa é complicada. Preços muito acima do que o mercado está disposto a pagar, e as perspectivas, honestamente, são muito, muito ruins. E o C4 Cactus, ele traz o famoso 1.6 THP, que está se tornando gradativamente o AP da PSA, né? Porque quem não se lembra, o AP ele equipava golzinho. Me ajudem aí, que eu vou acabar esquecendo. É tão expressivo o lançamento de um Citroën que nós vamos falar de Volkswagen velhos. Motor AP, Gol, Saveiro, Paraty, Santana, que mais? Tem mais carros da Volks que usaram o motor AP. E a Citroën está fazendo a mesma coisa, a PSA, né, Peugeot Citroën, fazendo a mesma coisa. Lança hatch é 1.6 THP, lança sedã é 1.6 THP, lança crossover, lança hatch aventureiro, lança SUV, é tudo com esse motor. É complicado, é uma joia o THP. Eu até mostrei aquela vez num C4 Lounge, é uma joia, é uma delícia para andar esse motor. Mas as pessoas estarão dispostas a pagar esse valor que chega a até quase 100 mil reais num Citroën? Falando em volume, né? É claro, tem gente comprando o X80, tem muita gente comprando o Tigo 2, com automático de 4 marchas, um motor 1.5. É claro que tem gente para comprar, mas vai ter volume? Não vai ter, né? E uma outra coisa ridícula que a Citroën fez nesse aspecto foi querer pintar o carro como um SUV. É uma coisa que ele não tem medidas para isso, ele não tem porte para isso, ele só é de fato um veículo alto. Quem já teve a oportunidade de ver, você se tiver concessionário Citroën na tua cidade, a maioria da galera é de capitais e regiões metropolitanas, tem acesso a isso. É um carro alto, mas não é SUV. Tem um porta-mala pequeno. Algumas das coisas que foram faladas nessa reportagem aí correspondem à realidade. E aí é claro que existe o aproveitamento ferramental, usa painel de um outro carro que já está aí, que justamente é o Lounge, usa uma ou outra peça daquilo. A coisa mais comum que tem também nos carros da PSA, além do motor, é o retrovisor, né? Praticamente todos os carros
usam o mesmo retrovisor. É uma coisa assim, não há perspectivas concretas desse carro poder permitir a Citroën um impacto que algumas pessoas esperam. Nós vamos aguardar um intervalo de 2 ou 3 meses, como é justo esperar, mas eu efetivamente, deixa eu ver como é que está a nossa bateria aqui, mas efetivamente não tem condição de brigar por nada diferenciado. Aliás, hoje seria uma baita façanha da Citroën conseguir brigar com a Mitsubishi pelo 12º lugar. E a Citroën, pensando já em 2019, ela é ameaçadíssima pela Chery para perder o 13º lugar. Porque, considerando aí as médias e tudo mais, dessa turma aí, quem primeiro vai perder, provavelmente, e para variar um pouquinho, é a Citroën. Meus amigos, a gente tem bala, tem assunto para falar muito mais do que nós falamos. É que efetivamente, quando eu esqueço de carregar o meu equipamento, acho que aquele horário eleitoral político me deixou tão chateado que eu acabei esquecendo de carregar o equipamento. Então nós estamos aqui com a bateria no osso, realmente. Eu quero agradecê-los uma vez mais e me desculpando pela finalização um pouco mais rápida do que de hábito. Na semana passada nós tivemos um programa de quase 1h50. Mais uma vez a minha gratidão a todos os assinantes da MJG. Eu acho que a minha mensagem gravada hoje de manhã, o Lifan BMW eu vi aqui em Bauru, né? Coisa absolutamente pavorosa. O cara pega um Lifan e põe um símbolo da BMW na tampa do porta-mala. Quer dizer, compre você o que comprar, seja feliz com aquilo que você adquiriu, né? Não fica querendo fazer uma coisa dessa que realmente fica feio. Mas Citroën, Nelson, eu acho que daqui a um tempo, quando a gente falar de Citroën, nós vamos falar de um obituário de marcas. A Citroën se juntando a outras marcas, né? Não exatamente comparando a Citroën com a Geely e Companhia Limitada. Lembram da Geely? Chinesa, que já veio e já foi. Terrível. A Citroën caminha para isso. A Peugeot ainda tem alguns modelos que estão um pouco mais fortes, mas não se sustenta uma operação do tamanho da que esses caras construíram por aqui, vendendo tanto que eles vendem e com a resposta, a visão que eles têm perante o público consumidor. Gente, durante o restante da semana, a gente vai ter novos vídeos. Essa questão da responsabilidade civil ficou aqui na minha cabeça. Eu quero agradecer ao Carlos Souza. Obrigado aí, Carlão, pela mensagem. E essa é uma situação muito polêmica. Vocês que já estão no WhatsApp, vocês vão saber a minha opinião. Os assinantes que ainda não deixaram lá o telefone, deixem para participar. Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso e ela é amparada na legislação em vigor. É algo que eu já falei muito. Inclusive a responsabilidade, por exemplo, e é uma coisa que quase todo mundo negligencia no Brasil, é aquela situação de você ter um carro, você é um mecânico, e você de repente assume um carro de um cliente qualquer e o cara desaparece. Se você não tem contrato, fica complicado. Então é um tema muito rico e que vai valer a pena a gente tomar um pouquinho de tempo
e falar sobre ele nos nossos próximos programas. Concordo com o Nelson, Citroën tem alguns bons produtos. Quando sair da vida para entrar na história no Brasil, ela vai deixar alguns modelos aí que marcaram época, para o bem e para o mal, e produtos que a rigor tinham mais tecnologia do que outros, mas lembra do eixo lá, das 4 coisas. Tem que produzir, tem que distribuir, tem que gastar com propaganda e tem que ter pós-venda. Ah, mas a Volkswagen tem um pós-venda péssimo, a Chevrolet não tem um bom pós-venda. Tudo isso é verdade. Mas tão ruim quanto a Peugeot e Citroën fizeram questão de afugentar os seus consumidores no Brasil, nenhuma das grandes marcas de volume chegou nem perto. Os caras eram malucos, né? Eles faziam questão de queimar o produto deles o tempo todo. Moçada, uma boa noite para a família MJG. Semana que vem tem a live número 28, mas quem sabe até, se a galera não for viajar, não for fazer nada de muito assim, a gente pode pensar alguma coisa ainda no decorrer dessa semana, e no mais tem os vídeos habituais que vocês estão acostumados. Para quem ainda não é assinante, fica sempre o convite para que assine o nosso serviço de vídeos, ajuda a nossa empresa, a empresa de um cara só, ajuda bastante esse projeto a permanecer. E a gente quer cada vez mais gente qualificada com a gente, porque agrega as discussões demais. Então é um desafio que nós temos e vamos fazendo com bastante alegria. Uma boa noite a todos vocês, grande abraço e até a próxima. Eu estou ditando para mim mesmo. Tá feia a coisa, né? Depois do horário eleitoral, os caras de 90 anos falando que são a renovação da política. Acho que eu vou ter pesadelo com isso hoje à noite, hein? Pela mãe do guarda. Não é fácil não, Nelson. Gente, vamos que vamos. Até a próxima. Ah, só uma coisa aí, uma última. É verdade, William. O camarada segurando a dentadura e falando que era a renovação na política brasileira. Dentre tantas cenas tenebrosas de gente calhorda, corrupta, ladra, fazendo passar de bonzinho, é aquela música do Bezerra da Silva mesmo. Mas é terrível, terrível, foi uma coisa assim. Fazia muito tempo que eu não vi isso daí, eu não estava psicologicamente preparado para ver tanta porcaria em tão pouco tempo. É um programa, acho que dura 20 e poucos minutos, mas os caras capricham, cara. Os caras conseguem caprichar muito no lixo. E isso, com certeza, reflete, né? Democracia representativa. Infelizmente, essa galera está representando muita gente que chega lá na urna e dedilha os números deles. Quem sabe um dia esse país possa ser melhor, né? Vamos fazer a nossa parte, continuar fazendo e, de certa maneira, acreditando. É isso aí. Agora sim, hein? Agora sim, meu boa noite a todos. Abraço para quem chegou depois e fica aí o conteúdo pra galera.